Então, Romanos 8, do 31 ao 39. É o texto base para a nossa reflexão. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Mas nós só vamos ler o versículo primeiro, porque depois nós vamos ler os demais versículos, tá bom? Verso 31, vamos juntos? Que diremos, pois? Vamos juntos? Que diremos, pois? À vista destas coisas, forte, se Deus é por nós, quem será? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a tua palavra, Senhor, a porção dessa noite. Prepara o nosso coração, o lugar mais especial dele, para que essa palavra tenha, Senhor, esse lugar especial para ocupar. E aplica essa palavra ao nosso coração e à nossa vida em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Uma reflexão curta, mas espero que possa abençoar muito a sua vida. Preste atenção, foque o seu olhar aqui agora, toda a sua atenção a essas poucas palavras que eu vou transmitir aos irmãos. A minha união a Cristo, a nossa união a Jesus, tendo em vista que alguns aqui chegaram bem cedo ao Evangelho, talvez bem cedo, o que eu digo é os seus pais conduzindo a igreja, e conhecem o Evangelho desde da sua meninice, mas no modo geral, a nossa união a Cristo, a nossa vida de união com Ele nos trouxe muitos privilégios. Você concorda comigo? Trouxe ou não trouxe privilégios para a tua vida? Trouxe. A nossa união com Jesus nos trouxe muitos privilégios. Paulo, no capítulo 8, nos 39 versículos, pontua, talvez, ao menos 7 privilégios que nós recebemos com a união com Cristo, com a nossa união a Jesus. Ele mostra aqui no capítulo 8, ao menos 7, tem mais talvez, se a gente for fatiar os versículos aqui, talvez não respeitando, talvez a ordem textual, mas se a gente for pontuar pelo nosso próprio querer, a gente vai pontuar uns 50 privilégios, mas ao menos 7 eu tenho aqui, para partilhar com os irmãos aqui, dos privilégios que nós recebemos com Jesus, com a nossa união com Ele. Eu recebi muito mais do que esses 7 privilégios, mas o que Paulo mostra aqui, do versículo 1 até o versículo 4, é que nós tínhamos uma condenação, nós tínhamos como uma sentença de morte declarada sobre a nossa vida. Nós estávamos como aqueles condenados nos Estados Unidos, no corredor da morte. Nós éramos por natureza pessoas condenadas por uma sentença de morte, e nós estávamos nesse corredor da morte, mas alguém gritou em alta voz, diz: já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, vocês estão livres. Nossa vida com Cristo, a nossa união com Jesus nos trouxe muitos privilégios, e o primeiro, o poder da condenação da morte foi quebrado. Capítulo 8, versos 1 ao 4, nos mostra que esse privilégio foi conquistado por Jesus para mim e para você. E esse privilégio Ele nos deu. O poder da morte, da condenação da morte foi quebrado por causa dele. Ele diz: agora pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão unidos em Cristo, para os que estão com Ele. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, leia comigo o restante, me livrou, ou te livrou da lei, do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro grande privilégio que uma pessoa unida a Cristo recebeu. Eu estava no corredor da morte e alguém gritou: já agora não está mais. Eu estava perdido, pronto a ser posto no madeiro, no lugar dele, mas ele disse: não, já agora nenhuma condenação há. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Ou seja, alguém pagou a tua conta, alguém pagou a tua dívida.
Alguém chegou lá e disse para o juiz: olha, esse eu pago a conta, esse não deve mais nada, ele está isento de toda e qualquer condenação. Esse é o primeiro privilégio que Paulo demonstra aqui no capítulo 8, para aqueles que estão unidos a Jesus. E para quem não está, é o contrário. É o contrário. Segundo privilégio, nos encontramos ali no versículo 5. Segundo privilégio é que podemos agora viver uma vida nova. Como, pastor? Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, os que não estão lá mais debaixo do Espírito da vida de Cristo, que não foi livre da lei do pecado e da morte, esses que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Leia o resto do verso comigo. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. E por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, mas nem mesmo pode estar. Portanto, o verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Nós temos agora um Espírito que nos guia, que nos direciona, que nos faz inclinar o nosso coração, não para as coisas da vida, da carne e da morte, mas para as coisas do Espírito e de Deus, que não remete mais à luta, à velha vida, mas uma vida de paz abundante. Então Paulo mostra o segundo privilégio aqui através do versículo 5 até o versículo 9, o terceiro privilégio. Além de ser quebrada a condenação, além de termos um Espírito que nos guia agora, nós somos possuidores de uma promessa de ressurreição. Os que estavam condenados, os que estavam perdidos no corredor da morte, que estavam prontos a serem executados, receberam uma sentença final dizendo: já agora, pois, vocês não estão mais condenados, vocês agora serão guiados pelo Espírito. E além disso, receberam o privilégio de serem agora parte da promessa da ressurreição dos que confessam e creem em Jesus. A partir do versículo 10, olha o que diz o texto: se porém Cristo está em vós, se porém, condição. Leia comigo, por favor, senão você não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando. Se porém Cristo Jesus está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa de quê? Da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Leia comigo o restante, porque esse é glorioso o texto. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em mim e em você. Nós recebemos uma promessa, a promessa da ressurreição. Não só saímos do corredor da morte, não temos só um Espírito, temos uma promessa. Esse corpo vai ficar e nós temos uma herança a recebermos do Senhor, que é a ressurreição no último dia, a saber, o Espírito que agora habita dentro de nós e que nos conduz. Quarta promessa: éramos bastardos, não éramos filhos. Olha o versículo 14 até o versículo 17. Nós agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim, pois, irmãos, somos devedores na carne, não a carne, mas como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, é uma afirmação, são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nós temos agora uma filiação, nós temos agora um Deus que podemos chamar de Pai. Nós não estamos mais semos olhados pelo canto e dizendo assim: não, vocês não são nada, vocês são gentios. Nós somos gentios sim, mas gentios que alcançou a graça que fora lançada sobre nós, sobre mim, sobre você e sobre todos quantos quiserem receber um dia essa graça. Minha união com Cristo, a sua união com Cristo,
te trouxe esse privilégio, nos trouxe esse privilégio. Nós não somos mais condenados e principalmente nós somos agora filhos. Quinto privilégio, rapidamente, temos a esperança de que as dificuldades de hoje são uma amostra da glória do amanhã. Verso 18, porque leia comigo, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está dizendo, olha o outro privilégio que vocês receberam. Você está pensando que a tua união com Cristo vai te privar de sofrimento? Não, mas esses não se comparam com aquilo que está por vir. Não se comparam com aquilo que está para acontecer. Sexto privilégio, lá no versículo 26 ao 30, temos o Espírito que assiste, verso 26. Temos um Espírito que assiste na nossa fraqueza, também o Espírito. Semelhantemente, o que ele faz? Nos assiste. Eu não busquei, ao saber entender, confesso que eu não busquei, mas é uma questão até mesmo de estudo para mim. O que significa esse assistir em nossa fraqueza? Porque eu assisto talvez uma partida de futebol, não mais do que 15 minutos, porque senão eu durmo. Mais do que 15 minutos de futebol, parece que eu estou com uma 762 assaltando a Deus. Eu me sinto fraudando a Deus quando eu passo mais de 15 minutos assistindo. Nada contra você que assiste um jogo de futebol, né? Mas eu não consigo. Eu gosto, eu só aprecio, jogo bola com os irmãos, mas eu não tenho muito tempo e não gosto muito de ficar preso na frente da televisão assistindo futebol. Eles estão milionários, e deixa eles lá. Mas eu não sei o que significa, mas eu posso entender o seguinte: quando eu assisto um programa como de pesca, que eu gosto muito, eu assisto ele com muita atenção. Eu fico olhando os detalhes, eu vejo a linha que o cara coloca, o multifilamento dele, eu olho a carretilha, quando ele pega um peixe, eu vejo a técnica que ele usou, eu estou lá olhando, estou assistindo, estou observando tudo. Eu acredito, irmãos, que quando o Espírito assiste a nossa fraqueza, ele nos olha nos mínimos detalhes, naquele momento em que a gente está lá embaixo, lá no cantinho da nossa casa, chorando e precisando de uma palavra de alento, de um conforto. É a hora que o Espírito chega, que nos assiste e nos põe de pé novamente. Esse é o privilégio. Temos o Espírito que nos assiste e uma promessa que supera as dificuldades que enfrentamos. E por fim, é aonde eu quero entrar para falar com os irmãos e finalizar, que eu não vou demorar. Nós temos um outro grande privilégio. Diga comigo, Deus, mais forte, Deus é por nós. Paulo está dizendo, olha o outro privilégio de quem foi unido por Cristo, do 31 ao 39. Ele está dizendo, olha que grande privilégio nós recebemos agora. Deus é por nós, diga, Deus é por mim. Ih, está muito fraco, Círico, diga assim, Deus é por mim. Esse é o privilégio de todos aqueles que foram unidos com Jesus. Esse é o grande privilégio que eu tenho, que você tem, que foi unido a Cristo. E por que Paulo está dizendo isso a esse grupo de crentes de Roma? Esse povo estava vivendo uma eminente perseguição. Paulo estava sabendo que alguma perseguição estava por chegar àquela igreja. Aqueles crentes estariam há pouco tempo, e depois que Paulo escreve essa carta, pouco tempo depois, uma perseguição forte chegou a esses crentes, que muitos morreram, muitos foram presos, muitos foram levados para a prisão. Mas antes disso, Paulo já escreve uma carta, dizendo, olha, vocês não precisam ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista de tudo isso que eu disse, Paulo está dizendo, à vista de tudo isso que eu apresentei a vocês, que vocês foram livres da condenação da morte, que vocês agora não são mais bastardos, são filhos. À vista disso que eu acabei de falar para vocês, que vocês têm um Espírito que assiste vocês, que vocês agora são guiados pelo Espírito Santo. À vista disso, se Deus for por vocês, não tenha medo do que pode haver contra vocês. É a palavra de ânimo que eu quero te dar hoje, meu irmão. É a palavra de encorajamento que eu quero dar hoje para você, minha amada irmã. E à vista de tudo isso que eu acabei de dizer, à vista de todos esses privilégios que nós temos em Cristo, não tem por que nós temermos. O versículo 31 ao 39, Paulo está pregando uma mensagem, escrevendo uma carta, dizendo, libertem-se do espírito do medo.
porque à vista do que eu disse para vocês, vocês têm que andar olhando para o céu, olhando de mão, erguendo as mãos, dizendo assim: louvado seja o nome do Senhor, porque eu não tenho o que temer, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? No entanto, o grande perigo que eu queria destacar aqui, é que às vezes nós pecamos em confiar demasiadamente em coisas que a gente coloca o coração. Às vezes nós pecamos pela fé. Pastor, como é que é isso? Não, pela fé vai dar certo. Pela fé eu vou comprar isso e vou fazer aquilo outro. Pela fé eu vou comprar um carro, pagar em 60 parcelas. Você compra um carro e paga 3. Não, eu não vou dar entrada. Não vou dar entrada nenhuma. É igual uma irmã que casou-se. Aí o marido falou assim para ela assim: filha, nós precisamos trocar a geladeira. E a gente precisa realmente trocar a geladeira. Só que ela começou a ver um fogão, aquele chamado cooktop, não é isso? O nome é esse? Aquele que nem chama aparece. Só que para você usar aquilo, você tem que ter uma panela especial. Não tem que ter uma panela especial para usar aquilo? Tem ou não tem? Você tem cooktop em casa, você é rico, você sabe o que eu estou falando. Eu não tenho não. Então, a irmã foi, e o marido falou assim: nós precisamos comprar uma geladeira. Nós precisamos comprar uma geladeira. A irmã foi comprar um cooktop. Quando o marido chega em casa, olha e fala: o que é isso, mulher? Não, eu comprei, vou fazer uma comida especial para você. Quando ela abre a geladeira queimada. Ele olha assim e fala assim: vem cá, agora não tem almoço, porque está tudo estragado na geladeira. E muitas pessoas às vezes se apoderam dessa palavra e dizem assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? O credit card, o cartão de crédito, vai ser contra você todo mês. Quando chega lá, a conta dobrada, aí você fica pagando o mínimo e a conta só dobrando, Mas Paulo está falando outra coisa além do que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Paulo está tentando encorajar aqueles irmãos a não terem medo. E para isso ele apresenta 2 provas infalíveis, aqui no versículo 31 ao 39, para que eles não pudessem ter dúvida nenhuma de que Deus era por eles. Primeira prova, diga comigo, primeira prova: Deus é por eles. Deus era por eles. Versículo 1 vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está afirmando? Paulo está fazendo uma afirmação. Paulo, quando faz a afirmação, não tem nada a ver com a ausência do inimigo contra a vida deles. Paulo não está dizendo: se Deus é por vocês, o inimigo está completamente anulado, ele nunca mais virá contra a vida de vocês. Esse é o grande engano, talvez, de olharmos para esse texto e nos apoderarmos dele e dizer assim: não, se Deus é por mim, nada mais de ruim vai acontecer com a minha vida. Olha para mim, você está completamente enganado. Porque Jesus disse aos seus discípulos: olha, quantos estão vivendo nessa vida vão passar por aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci essas aflições. Meus irmãos, a afirmação que Paulo fez nada tem a ver com a ausência do inimigo contra a vida. Paulo não está afirmando que se Deus for por nós, Satanás nunca mais será contra nós. Ele não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que se Deus for por nós, Satanás vai estar simplesmente no canto dizendo assim: não posso mais ali atacar, ou provar o Carlinho, tentar o Carlinho, ou tentar o irmão, ou a amada irmã. Paulo não está dizendo isso, irmãos. O que Paulo está dizendo é que enquanto Deus estiver do nosso lado, enquanto Deus participar integralmente da nossa vida, enquanto nós estivermos unidos com a nossa vida em Cristo, enquanto Deus fazer parte dos meus planos e eu dos planos dele, enquanto Deus estiver unido no meu coração e eu ao coração dele, o diabo não terá a capacidade de me destruir e nem de me vencer, porque eu estou unido a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não estou pegando um texto, estou usando esse texto e me apropriando dele para fazer o que eu quiser. Não, se eu estou unido a Cristo, o diabo não tem poder, não tem capacidade para me vencer, porque Cristo está na minha vida. Os que estão em Cristo, o maligno, como disse o pastor Arlindo hoje pela manhã, não pode nos tocar, mas ele pode nos rodear. Ele pode estar nos tentando o tempo todo, ele colocando uma setinha. Quer ver 2 exemplos interessantes? Enquanto a nação de Israel estava diante de Deus, Faraó pegou todo o seu exército. A nação de Israel sai do Egito
peregrinação para atravessar o deserto e o Mar Vermelho. A nação de Israel estava debaixo da sombra da mão de Deus, a coluna de fogo e de nuvem estava ali com eles. E enquanto Deus estava com eles, aquele povo estava com Deus, o grande exército do faraó não significou nada para Deus. O grande exército se afogou no Mar Vermelho. Por quê? Porque eles estavam unidos com Deus. Quer ver o segundo exemplo? Quando Golias se apresenta diante de Davi, ele era como se fosse insuperável diante de Davi, mas diante do Deus de Davi, ele era inferior àquele homem. Por quê? Porque enquanto nós estivermos ao lado de Deus, enquanto Deus estiver ao nosso lado, o inimigo não tem capacidade de vencer a mim e nem vencer a você. O que Paulo está dizendo é encorajando esses irmãos a não terem medo, mas não serem aquele tipo de pessoa que por tudo eles querem fazer e acontecer sem colocar em risco ou a sua conta em risco. Tome cuidado com a sua vida, que muita gente está pecando pela fé. Tem muita gente dando passos na sua vida e estão se distanciando de Deus, querendo que Deus homologue. Sabe o que é homologar? É dar direito, é confirmar. Você tem um gás lá, você colocou um botijão de gás e está andando com o botijão de gás no seu carro, mas esqueceu de homologar. Quando a polícia te parar e pedir o documento do kit gás e você não tiver, eles vão prender o seu carro. Tem pessoas que estão fazendo o que querem fazer e querendo que Deus homologue aquilo que eles fizeram. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não. Enquanto você estiver ao lado de Deus e Deus do seu lado, o diabo não tem capacidade e nem poder de destruir a sua vida e nem te vencer. Mas se você sair, como aconteceu com a nação de Israel, muitos vão perecer, e talvez você também pereça. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que enquanto Deus estiver conosco, ninguém poderá ser contra nós. Pode até vir as tentações, pode até vir as lutas, pode até vir aquelas situações que a gente não espera, mas isso não vai nos vencer. Diga, isso não pode vencer a quem está unido a Cristo. Não pode. Diga para o irmão que está ao seu lado, se você estiver unido a Cristo. Diga para ele, se você estiver unido a Cristo, o diabo não tem capacidade de te vencer. Nenhuma condenação. Nós somos filhos, nós temos os privilégios aqui. Irmãos amados, a certeza de que Deus é por nós não pode vir com a equivocada ideia de que nunca teremos luta. A minha certeza, a minha convicção de que eu estou unido a Jesus e que todos aqueles privilégios fazem parte agora da minha vida, daqueles que eu citei, dos 7 privilégios ou até mais. Essa certeza que eu tenho de que eu tenho um Deus que é por mim, não pode me levar a uma ideia equivocada de que eu nunca mais terei luta, e sim, que esta luta nunca pode me separar e nunca irá me separar do amor de Deus. Essa é a única certeza que eu tenho dentro desses privilégios, que por mais que a luta venha, ela não tem poder de me separar do grande amor de Deus que está em Jesus sobre a minha vida. Não conseguiremos, jamais, depender dos nossos próprios recursos para lidar com os nossos problemas ou vencê-los. Nunca vamos conseguir lidar, irmãos, com os nossos próprios recursos contra os problemas que acontecem em nossa vida diuturnamente. Só com a ajuda de Deus nós vamos poder dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pelos nossos próprios recursos? Não. Pela minha própria força? Não. Pelo grande exército de Faraó? Não. Pelo tamanho de Golias? Não. Mas por causa da minha união com Cristo, da minha vida coligada com Ele, eu tenho a certeza de que o inimigo não tem força para me destruir, nem para te destruir a tua vida. Fique firme com Jesus. Fica firme. Para de ter medo, mas se una a Cristo dia a dia. A maior prova de que Deus é por nós, a gente volta ao texto, verso 32, 33 e 34, está aqui. A maior certeza de que Deus está conosco, que Deus é por nós, estão nesses 3 versículos. O primeiro deles está aqui, ó, verso 32, Cristo morreu por mim e por você. Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está garantindo que quem está com Cristo, que está unido com Cristo,
pode dizer em Deus, eu posso todas as coisas? O que eu posso dizer à vista de tudo isso? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Por quê? Por causa da morte de Cristo, porque Ele não poupou o seu próprio Filho por causa de mim. Ele exemplifica, mostrando, é Cristo quem nos garante isso aqui, é Cristo que nos garante que se Deus for por nós, não será ninguém contra nós. Segunda certeza que Paulo coloca aqui, está no verso 33, Cristo nos justificou, não só morreu por nós, mas nos justificou. Leia comigo o verso 33. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A segunda certeza que Paulo coloca aqui, disso que ele acabou de dizer, é a morte de Cristo e a justificação pela graça. Se eu sou salvo em Cristo, se Cristo morreu por mim, e se a minha vida é dele, eu não tenho medo, porque Ele me salvou, Ele me justificou, e em Deus eu posso todas as coisas. 34, Ele agora intercede por nós, a terceira certeza que Paulo coloca, para encorajar aqueles irmãos. Quem os condenará? Leia comigo. É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está onde? À direita de Deus, e também intercede por cada um de nós. Paulo está dizendo assim, rapaz, Ele morreu por você, Ele te justificou e ainda está lá em cima. Não sei quem foi que falou isso, não sei se foi o bispo Rubem segunda-feira, se foi o pastor Arlindo hoje pela manhã. É um Deus que intercede. O bispo Walter no presbitério, falando isso ontem para a gente, lá na Barra da Tijuca. É um Deus que intercede por nós. Um Deus que não está alheio à nossa vida, além de morrer por nós, de nos salvar, nos justificar, Ele ainda intercede pela minha vida e pela sua vida. É essa garantia que Paulo está dando. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Dentro desses privilégios. E a segunda prova que Paulo dá, não é só de que Deus é por eles, mas de que Cristo também os amou. Olha para o irmão que está do seu lado, carinhosamente diga, Cristo te amou. Essa é a maior prova de que nós não precisamos ter medo. A maior prova de que eu não preciso ter medo do que pode vir me acontecer é porque Cristo me amou. Verso 35, eu vou finalizar. Diz o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Vamos ler? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, sou mais do que por meio daquele que morreu, justificou, intercede por mim, por meio daquele que me amou. Verso 38 e 39, bem forte. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus provou o seu amor com eles, mas poupou-lhes da tribulação. Olha para mim, não. A prova do amor de Deus não está no fato de que Ele vai nos poupar da tribulação, o fato de que Ele nos mostra que o seu amor é aquele que nos levanta e nos conduz em meio à tribulação. Ele não precisa provar o seu amor a mim, me tirando da tribulação, mas me fortalecendo no meio dela. Já contei essa história que minha filha muito pequena estava tentando caminhar e ela caía e eu levantava. E ela tentando andar, aprender a andar, ela caía e eu a levantava. Talvez ela na cabecinha dela tivesse: meu pai não me ama, porque ele já me deixou cair umas 5 vezes, umas 6 vezes, ralou o meu joelho, ralou a minha mãozinha. Mas a prova do meu amor pela minha filha não foi porque eu deixei ela cair, ou não deixei ela se ralar. A prova do meu grande amor pela minha filha é que eu levantei ela. Quantas vezes ela caía, quantas vezes Manu caía, eu botava ela de pé e ela caía de novo. Essa é a prova do meu amor. Eu não vou deixar minha filha caída. Deus não precisa provar o amor para você, dizendo: você não vai ter problema no seu casamento. Olha para mim, Deus vai te dar força para você enfrentar os problemas do seu casamento.
Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Quem nos separará desse amor? Será o problema financeiro que você está enfrentando? Será a adversidade lá no seu trabalho? Será o problema no seu filho com a sua filha? Pode ser o que for. Verso 37, em todas essas coisas, porém, diga comigo, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Quando falo de dificuldade, eu lembro de uma personagem fantástica, Ana. Viveu várias dificuldades, foi humilhada, foi exposta a uma questão que era humilhante para ela: você não pode ser mãe, eu posso. Mas de todas as dificuldades que Ana enfrentou, todas elas produziram nela alguma coisa diferente. Uma mulher de oração, percebe? Quem disse que ela estava igual uma bêbada orando lá foi o próprio sacerdote. Ela estava em oração. O que a tribulação fez para Ana foi só o bem, produziu nela grandes coisas. Eu até anotei algumas: uma fé inabalável, uma perseverança em oração, uma mulher de adoração. A tribulação produz isso na gente, então não peça a Deus. Eu escrevi aqui: Deus não protege a mim nem a você das dificuldades da vida, nem nos priva de enfrentá-las, pois sabe que através delas é que crescemos espiritualmente. Não peça a Deus para te privar da tribulação, peça para que Deus te dê força e que te possa fazer extrair coisas boas da tribulação. Por fim, Romanos 5, verso 1 até o verso 5, de pé. Eu quero convidar os irmãos da música, faltam 12 minutos. Romanos 5. Paulo tinha uma certeza de que tudo na sua vida tinha um significado. E ele transportou isso para aqueles crentes de Roma. Ele tinha certeza. Olha para mim, deixa eu fazer uma pergunta fora contexto. Você tem certeza absoluta das coisas que estão, você tem noção exata das coisas que estão acontecendo na sua vida? Você tem capacidade hoje de fazer uma leitura do que está acontecendo na sua vida e dizer assim: tudo que está acontecendo na minha vida está no controle de Deus? Quantos aqui têm essa certeza? Quantos? Tudo que está acontecendo na tua vida, você tem certeza que é plano de Deus, né? Mas isso é óbvio. Mas há pessoas que não conseguem fazer uma leitura de quando as coisas estão de cabeça para o ar, ou cabeça para baixo, de pernas para o ar. Quando as coisas estão dessa maneira, todas reviradas, é que a gente tem que aprender a fazer uma leitura que Paulo fez. Paulo via que aqueles irmãos estavam prestes a serem perseguidos. Paulo sabia que vinha uma perseguição do Império Romano contra os crentes de Roma que se converteram ao Evangelho. Mas Paulo está dizendo assim: calma, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Calma, aquele que nos livrou da condenação da morte, nos livrará da condenação do Império Romano. Aquele que nos livrou das mãos do homem, aquele que nos livrou das mãos do diabo, vai nos livrar das mãos dos homens. Nessa noite, saia daqui fazendo uma leitura exata do que está acontecendo na tua vida, meu irmão, por meio daquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, que não é para qualquer pessoa, é só para aqueles que estão unidos a Jesus. Você que não tem compromisso nenhum com Cristo, não exija que Romanos 8 ocupe algum espaço na sua vida. Não peça. Eu vou ler Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo coopera. Mas se você não ama a Deus, meu irmão, só está cooperando para o seu mal. Mas faça uma leitura exata. Peça ao Espírito Santo. Paulo tinha essa noção de que tudo o que estava acontecendo tinha um significado especial na sua vida. Quer morte, quer vida, quer isso, quer aquilo outro. Ele tinha certeza. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz.
Está lendo não? Me ajuda aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente um acesso, uma oportunidade pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas a minha glória, a glória deles, a sua glória, não está somente nisso que acabou de falar, mas nas próprias tribulações. Leia comigo. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Finalizando, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está dizendo: eu tenho a noção exata de que meu acesso à graça de Deus pela fé me proporcionou ver a glória de Deus. Mas não somente isso, ver a glória de Deus pela fé, mas ver a glória de Deus por meio da tribulação, por meio da dificuldade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e que Deus faça nessa noite você sair daqui sem medo no seu coração. Amém? Coloque a sua Bíblia no assento. Vamos erguer as nossas mãos. Desculpa esse 2 minutinhos de demora aí. Guarda essa palavra no seu coração com todo carinho, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite tão especial, por tudo que aconteceu aqui. Creio que ainda tem coisas para acontecer no nosso meio, e o Senhor não está limitado, Senhor, a agir nesse lugar. Eu tenho certeza de que quando sairmos por aquelas portas, o Teu Espírito estará conosco, trabalhando ainda, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos. Eu creio que ainda ao entrar nos veículos, ao entrar no ônibus, ao estarem caminhando em direção à casa, o Teu Espírito estará ministrando o coração deles. E o Senhor falará como falou com Elias naquele monte, de uma forma tão suave. E eu tenho certeza de que será uma noite marcante para o coração dos meus irmãos. Senhor, eu entrego cada pedido de oração nas Tuas mãos. Não vamos ler todos, mas o Senhor conhece cada um deles. Abençoa e guarda cada um dos Teus filhos. Leva-nos em paz, debaixo da mão poderosa do Senhor, e nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. Que Jesus te abençoe e te guarde. Vamos aplaudir a Ele antes de ir embora. Paz. Vai com o Senhor.